indicadores ácido-base são substâncias que, ao serem adicionadas a soluções aquosas, modificam sua coloração de acordo com o pH do meio. Observe a seguir a variação de cor proporcionada por 4 indicadores em função do pH. Tá? Então, ele dá aqui uma figurinha em que mostra, né, a coloração que cada um desses indicadores dão, né, uma solução aquosa em função do pH dessa solução. Considere o preparo em laboratório de 2 soluções aquosas de hidróxido de sódio, NaOH, com concentrações de 10 a menos 2 mol por litro e 10 a menos 6 mol por litro. Isso a temperatura de 25 graus Celsius. É possível diferenciar visualmente essas soluções com a adição do seguinte indicador: W, X, Y ou Z. Gente, essa questão é uma questão muito interessante, muito bacana, muito legal, né? Eu achei excelente assim, a maneira como eles usaram, né, todos os conhecimentos aqui, a maneira como é explorado essa questão aqui, tá? Então, vamos embora, então, resolver essa nossa última questão desse simulado. Bom, o primeiro ponto importante aqui, gente, é hidróxido de sódio, né? São 2 soluções de hidróxido de sódio, tá certo? Hidróxido de sódio é uma base inorgânica, ou seja, é um hidróxido. E como todo hidróxido é um composto iônico, quando o hidróxido de sódio é colocado em água, ou seja, em solução aquosa, ele sofre dissociação, produzindo Na+ e OH-, tá certo? Então, aqui o que ele nos dá aqui no exercício é que são 2 soluções de hidróxido de sódio com concentrações diferentes. Uma com concentração de 10 a menos 2 e a outra com concentração de 10 a menos 6 mol por litro. E o que ele pede é o seguinte, qual seria, né, ele pergunta qual seria, dentre esses 4 indicadores ácido-base aqui, qual seria o mais adequado para poder diferenciar essas 2 soluções, diferenciar visualmente essas 2 soluções. Então, o que a gente precisa saber, né? Vocês observando a figura aqui dos indicadores, né, nós temos aqui a escala de pH dos indicadores e a faixa de pH em que esses indicadores trocam de cor, né, em que a gente chama o ponto de viragem dele, que eles mudam de coloração aqui as soluções, tá certo? O que a gente precisa fazer então? Nós precisamos calcular o pH para essas 2 soluções de hidróxido de sódio para então determinar qual seria o indicador que é capaz, né, o único indicador desses 4 aqui, que é capaz de diferenciar através da coloração essas 2 soluções. Uma questão muito interessante. Vamos fazer então o seguinte, ó. A gente precisa calcular, né, a gente precisa chegar no final a um valor de pH para essas 2 soluções. Só que observe o seguinte, a gente está trabalhando com hidróxido, né? Isso aqui é uma base, né? E base não gera H+. O pH ele é calculado em função da concentração de H+. Só que, como a gente está trabalhando com a base, a gente não tem como, né, de imediato calcular o pH. Só que a gente tem a concentração de OH-. E a partir da concentração de OH-, nós podemos calcular o pOH para depois, então, chegar ao valor de pH. Então, vamos fazer o seguinte. Para a primeira solução, eu vou calcular aqui o pOH. Ó, solução de concentração igual a 10 a menos 2. Tá certo? Para essa solução, nós vamos ter, ó, um pOH, vou jogar na fórmula, né? É igual a menos log da concentração de OH-, né? Aqui a gente tem uma base forte, ó. Hidróxido de sódio é uma base super forte. O que isso significa? Significa que ela sofre dissociação completa. Ou seja, se eu tenho uma solução de hidróxido de sódio cuja concentração é 10 a menos 2 mol por litro, quando essa base sofre dissociação, eu vou ter aqui uma concentração de íons hidroxilo igual a 10 a menos 2 mol por litro. Tá certo? Então, para a primeira solução, nós vamos ter aqui que o pOH é dado por menos log de 10 a menos 2, né? Resolvendo isso daqui, nós vamos chegar a um valor de pOH igual a 2, tá certo? E outra relação que nós temos aqui, ó, pH mais pOH é igual a 14, né? Que a escala de pH ela vai de 0 a 14. Bom, se nós temos o pOH, a gente pode detectar que a gente pode calcular o pH. pH, então, vai ser igual a 14 menos 2, que foi o que a gente achou ali. Então, o pH para essa primeira solução vai ser igual a 12, tá certo? pH 12. Bom, e para a segunda solução, que eu vou colocar aqui em azul, vou colocar do lado de cá, tá, pessoal? Para a segunda solução, nós temos aqui uma concentração de hidroxila de 10 a menos 6.
tá certo? Que nos vai dar, então, ó, um pOH, que é igual a menos log da concentração de OH menos. Então, nós teremos aqui pOH igual a menos log de 10 a menos 6, que vai nos dar um valor aqui igual de pOH igual a 6, tá certo? E se nós formos olhar lá a relação entre pH e pOH, então nós vamos ter pH mais pOH é igual a 14. pH, então, para essa segunda solução vai ser o quê? Vai ser 14 menos 6, o que nos vai dar aqui um pH igual a 8. Então, aqui, ó, o que é o pré-requisito, né? Qual é o objetivo final aqui dessa questão? É a gente determinar qual desses 4 indicadores aqui é o único que vai fazer essa distinção, né, entre essas duas soluções. Bom, então nós temos aqui, ó, uma solução que o pH é igual a 8 e a outra solução que o pH é igual a 12. O que a gente precisa saber, então? Nós precisamos escolher aqui, dentre esses 4 indicadores, aquele que é possível diferenciar, ou seja, que apresentará coloração diferente para essas duas soluções aqui. Observe o primeiro indicador, indicador W. Ó, ele vira, né, ele muda de coloração em pH 2. Logo, esse não é adequado. Por quê? Se eu tenho pH 8 e pH 12, ambas as soluções serão amarelas, tá certo? Indicador X também não é adequado. Ó. Tem o pH 8 e pH 12, ambos aparecerão aqui na faixa que está com coloração laranja, né? Indicador Y também não é ideal, porque na nossa faixa aqui, ó, que é 8, a gente está aqui, e 12, que é aqui, a coloração para esse indicador vai ser azul, ou seja, vai ser uma coloração igual para ambas as soluções. Agora, observem o indicador Z, o nosso último indicador. Ó. Numa solução de pH 8, ele vai apresentar coloração azul. Já para a solução com pH 12, a coloração dessa solução vai ser rosa, né? Então, nós temos aqui esse indicador como sendo o único capaz de diferenciar visualmente ambas as soluções. Então, aqui, gabarito final, né, indicador Z, a alternativa correta para essa questão, a alternativa D. Então,